E aí, galera, boa tarde. Bom, conforme eu havia prometido, eu tô gravando aqui a revisão de Access, que vai englobar praticamente todas as questões que vão estar citadas na prova que eu vou passar. Essa revisão é interessante para quem já viu o módulo de Access, já tem uma ideia, e é mesmo só umas dicas para poder fazer a prova tranquilo, certo? Se seguir essas dicas, não tem como errar, não tem como fazer besteira, tá? Não adianta querer sair atropelando, porque não dá certo. E é só prestar atenção. Vamos lá. Também serve como exercício. Isso aqui, no caso, eu citei como exercício, tá? Bom, essa revisão ela tá aqui. Tá lá, exercício de Access. Construir um banco de dados com o nome Aluga Casas Imobiliária com as seguintes tabelas. Aqui, ó, já está dizendo o nome do banco de dados. Aluga Casas Imobiliária. Isso aí já é o nome do arquivo, do banco de dados. Bom, nós temos aqui 3 tabelas, mas vocês vão ter que se atentar em uma coisa, que eu não preciso dizer, mas tem que prestar bastante atenção. Tá aqui, ó, nome da primeira tabela, imóveis. Aqui vocês estão vendo o nome do campo. Repara que o tipo de dados está vazio. Por quê? Vocês têm que saber qual é o tipo de dados que vocês vão colocar. E observações. Essas observações são referentes ao tipo de dados e ao que vai conter no campo. Por exemplo, primeiro campo, ID imóvel, que é a identificação do imóvel. Está lá, chave primária. Já sabe que essa aí é a chave primária da nossa tabela. Tipo, casa, apartamento ou casa de vila. Pensa comigo, se eu tenho 3 opções, casa, apartamento ou casa de vila, não é melhor eu escolher uma dessas opções ao invés de ter que digitar? Logo, se eu vou escolher, o que acontece? Eu tenho que botar uma determinada configuração que é o assistente de pesquisa. Enfim, eu vou lendo aqui tudo, na hora a gente vai fazendo aos poucos, tá? Tipo, região, bairro, quantidade de quartos, opcionais e taxas. Embaixo nós temos a tabela de clientes, que está lá CPF, que é a nossa chave primária, nome do cliente, RG, data de nascimento, a renda mensal, o estado civil, telefone, cliente antigo, é uma pergunta, tem que prestar atenção nisso, preferências, dependentes e corretor. Isso aqui vai ser muito importante. Isso aqui vai ser muito importante. Terceira tabela, corretores, matrícula, nome, região, imóveis, data de admissão e corretor VIP. Embaixo tá as requisições para cada tabela. Tá lá, cadastrar 5 imóveis, 5 corretores e 10 clientes. Configurar as tabelas com as respectivas configurações lecionadas em aula. Lembrar de facilitar ao máximo a entrada de dados para o usuário do banco de dados. Todos os campos têm a necessidade de ser preenchidos. Criar um formulário para cada tabela com botões de adicionar novo registro, excluir registro, próximo registro e registro anterior. E criar um relatório para cada tabela. Bom, vamos abrir o Access e vamos começar a entender os detalhes que está nesse exercício. Deixa eu abrir aqui. Bom, tá aí o Access e já está dizendo que nós vamos criar um banco de dados vazio. Isso aqui já é de praxe de todo mundo. Ok, iniciei meu banco de dados. Pessoal, repara o seguinte, ó. Nesse exercício tem um campo aqui na tabela de clientes que eu peço o seguinte, ó, corretor. E repara o que está escrito, ó, assistente de pesquisa proveniente da tabela corretores. Então eu tenho que ter primeiro essa tabela aqui criada e informações dentro dessa tabela. Não adianta eu querer fazer aqui sem ter isso aqui. Então essa aqui não vai ser minha última tabela, não é porque está uma atrás da outra que eu vou fazer exatamente nessa ordem. O que eu posso fazer? Eu já posso fazer essa aqui como primeira tabela para ter as informações para poder preencher esse campo aqui. Então vamos lá, vamos começar assim? Vamos começar por corretores. Depois vamos para imóveis e por último para clientes. Vamos lá.
Vou mudar o modo de exibição. De cara você tem que mudar o modo de exibição da tabela para o modo design. Qual tabela que nós vamos começar? Tabela corretores. Perfeito. Tem que lembrar de botar um nome, gente. Muita gente já sai clicando em OK sem ler. Não adianta. Tem que ler para colocar o nome para depois não ter que ficar renomeando. Então, é bom prestar atenção nessa videoaula que eu estou passando para poder perder essas práticas ruins. Isso não é interessante. Tem que botar um nome. Já está um nome aqui, ó, corretores. Eu já sei que essa tabela está falando de corretores. Bom, qual é o primeiro item? Matrícula. Ah, Leandro, mas tem que ter o campo código. Nem sempre. Nem sempre. Eu posso renomear aqui para matrícula. Sem problema nenhum. A matrícula vai ser numeração automática? Sim, é interessante que seja. Cadastrei o primeiro, vai ser 1, 2, 3 e assim por diante. Ah, mas você botou minúsculo e sem acento. Eu venho aqui na legenda e coloco maiúsculo e com acento, porque é na legenda que é o resultado que vai aparecer para o usuário. Isso aqui que vai aparecer para o usuário, não isso. Já botei como chave primária. Só para lembrar o que é a chave primária. A chave primária é a configuração na tabela que não permite que o conteúdo desse campo se repita. Então, essa aqui vai ser a nossa chave primária. A matrícula ela não pode se repetir. Tem que ser uma matrícula para cada corretor cadastrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome corretor. Que lá está só nome, né? Aqui no caso está só nome. Eu posso botar nome corretor, não tem problema. Isso aqui vai ser texto. E a minha legenda vai ser nome do corretor. Ok. Próximo campo. Região. Qual a região que está dizendo aqui? Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste e Baixada. Então eu tenho 4 opções. Se eu tenho 4 opções, o que eu tenho que colocar? Eu posso colocar uma regra de validação, que ele só vai aceitar o conteúdo que eu tiver cadastrado. Eu posso colocar aqui na regra de validação as opções Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste e Baixada. Ou posso fazer melhor. Eu vou criar um assistente de pesquisa. O que é esse assistente de pesquisa? Ele vai me dar uma lista com as opções que eu posso selecionar. Aqui ele está perguntando, deixa o assistente de pesquisa criar um campo de pesquisa que exibe uma lista de valores onde você pode fazer a sua escolha. Como você deseja que o campo de pesquisa obtenha os valores? Eu vou botar aqui, ó, digitarei os valores que desejo, porque eu não tenho nenhuma tabela com essas informações. Então eu vou clicar em avançar e vou colocar aqui os valores, ó. Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste e Baixada Fluminense, ou só Baixada. Avanço. Permito vários valores? Não. O corretor só pode ter uma região. O corretor da Baixada vai atender a Baixada só. Clico em concluir. Ah, foi para texto. Não tem problema, é isso mesmo. A legenda eu vou colocar com a devida acentuação. Perfeito. Vamos lá. Imóveis. O que é imóveis? Imóveis é a quantidade de imóveis que esse corretor toma conta. Então, se é quantidade, qual tipo de dados que vai ter? Número. Não tem muito mistério. Aqui na legenda, eu vou botar aqui. Perfeito. Data de admissão. Eu posso botar data ADM. Ou admissão, melhor, porque ADM remete à administração. Então, data de admissão, eu posso botar o campo data-hora. Aqui no formato, é interessante que eu coloque aqui, ó, a data abreviada. Porque a data geral vai aparecer a data e a hora. Eu não quero data e hora, eu quero só data. Data abreviada. E na legenda vai ser data de
admissão. E por último, tu vai perguntar se o corretor é VIP. Corretor VIP. Eu só posso responder o quê? O corretor é VIP? Sim ou não. Se eu só posso responder sim ou não, vai ser o tipo sim, não. Gente, não tem nada de absurdo, é só raciocinar um pouquinho. Aqui eu vou mudar para a opção sim, não. E a legenda eu vou botar corretor VIP. E uma interrogação, que é uma pergunta, né? Pronto, só isso. Salvei aqui a minha tabela e eu vou fechar. Bom, o ideal é já cadastrar o nome dos corretores, certo? Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou cadastrar na tabela. Excepcionalmente eu vou cadastrar na tabela aqui, mas o ideal para cadastro, tanto que eu falei, é cadastrar em formulário. Aqui eu vou cadastrar na tabela, por enquanto. Vamos lá. Nome do corretor, vou botar João, José, Luiz, Carlos e Marcos. Região, aqui ó, Zona Norte, Zona Sul, Zona Norte, Baixada e Baixada. Quantos imóveis cada um tem? Esse aqui tem 5, esse aqui tem 10, esse aqui tem 8, esse aqui tem 3, esse aqui tem 11. Certo. Data de admissão. Dia 11/5/2002. Dia 13/10/2006. 19/8/1998. Mais antigo. 24/12/2007. 10/1/2010. Tá aqui as admissões de cada um deles. Repara que depois de digitar um ano, ele já cai certinho no ano, ó, no mês no ano, dezembro de 2007, ó, agosto de 98. E quem vai ser corretor VIP aqui? Eu tenho um corretor VIP na Zona Sul, que é o José, e tenho um corretor VIP na Baixada, que é o Marcos. Pronto. Feita a minha tabela. Gente, sem mistério. Sem mistério. Perguntar se eu quero salvar a alteração na tabela corretores. Sim. Tá aqui, ó. Minhas informações cadastradas. Mais nada. Bom, vamos pro próximo. Próxima tabela aqui está dizendo que é a tabela imóvel. Uma outra questão interessante também, que eu não citei, é colocar todos os campos como requerido. Vou botar aqui, ó. O primeiro não precisa ser requerido, mas os próximos sim. Por quê? Eles têm que ser preenchidos. Tem uma questão lá na prova que fala: todos os campos têm que ser preenchidos. Não pode deixar nenhum campo em branco. Aqui, ó, requerido. Sim. Sempre assim. O campo sim, não, ele não tem requerido. Por quê? Se ele está preenchido, se ele está marcado, ele diz que sim. Se ele não está marcado, ele diz que não. Das duas formas está preenchido. Talvez, para eu dizer que a integridade vai ser alterada, porque já tem dados salvos. Por isso que é interessante fazer toda a tabela antes de salvar, antes de criar qualquer tipo de dado, antes de botar qualquer tipo de informação. Já estava tudo preenchido, não tem problema nenhum. Vamos para a próxima tabela. Sempre, gente, sempre lembra de fechar, não deixa nada aberto, porque senão acaba esquecendo. Aí acaba criando problema na hora de trabalhar com as tabelas. Então vamos lá. Vou criar uma nova tabela. Vamos para a tabela de imóveis. Ah, não apareceu aqui o nome. Eu vou mudar para o modo design e ele vai perguntar. Eu vou botar imóveis. Primeiro campo
é o campo ID imóvel. Ah, mas isso aqui é chave primária? Sim, é chave primária. Os imóveis não podem ter o mesmo código. Nunca. Então, isso aí vai ser numeração automática? Sim, vai ser numeração automática. Segundo, tipo do imóvel. O que ele está dizendo aqui em tipo? Olha aqui. Ele pergunta se é casa, se é apartamento ou casa de vila. Pergunta, uma casa pode ser um apartamento? Não. Um apartamento pode ser uma casa de vila? Não. Uma casa pode ser uma casa de vila? Pode, mas é bom. Se nós temos determinado casa, apartamento e casa de vila, nós vamos colocar o quê? Um assistente de pesquisa para que nós possamos escolher qual dos três vai ser o tipo do imóvel. Geralmente, esses tipos de imóveis que nós colocamos. Então, vou colocar aqui no assistente de pesquisa de novo. Botar aqui, ó, digitarei os valores que desejo, avançar. Quais são as opções? Casa, apartamento ou casa de vila. Então vou permitir vários valores. Clique em concluir. Ótimo. Ficou texto, não tem problema. Vou botar aqui na minha legenda o tipo com letra maiúscula. Vamos para o próximo. Região. Mesma questão. Região norte, sul, oeste ou baixada. Uma opção só. Um apartamento ele não pode ser na zona norte e na zona sul. Ele só pode ter uma opção. Então, eu digitarei os valores. Botei de novo assistente de pesquisa. Vou botar aqui. Zona norte. Desculpa, gente. Eu apertei o Enter sem querer. Zona sul. Zona oeste. E baixada. Avanço. Concluir. Vou botar aqui na legenda que eu quero que apareça para o usuário região. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Quantidade de quartos. Quantidade de quartos vai ser que tipo de dados? Se é quantidade, só pode ser número. Não tem outra opção. Só pode ser número, é quantidade. Então, eu vou colocar aqui número. Mais nada. Tem máscara de entrada? Não, não tem máscara de entrada. Perfeito. Vamos para o próximo. Bairro. Eu esqueci aqui da legenda. Eu posso até abreviar para não ficar muito grande. Esqueci da legenda aqui e vou colocar a legenda aqui já para não esquecer. Bairro. Bairro vai ser texto. Eu posso até diminuir aqui, colocar só 100. Não preciso colocar 255 caracteres. Eu posso colocar só 100. É o máximo que eu vou cadastrar nesse campo. Eu acho que não existe nenhum bairro com mais de 100 caracteres no nome. Então, vou botar só 100. Próximo. Opcionais. Vamos ver o que são os opcionais que eu coloquei aqui? Opcionais. Garagem, gás de rua, rua principal, terraço, entrada independente, playground, piscina e churrasqueira. Bom, seguindo a lógica, nós vamos fazer o quê? A região, o tipo nós colocamos assistente de pesquisa, a região nós colocamos assistente de pesquisa. Seguindo a lógica, o opcionais também vai ser assistente de pesquisa, certo? Só que pensa um pouquinho. O apartamento, ele não pode ter ao mesmo tempo uma garagem para ele não pode ser na rua principal, ele não pode ter uma entrada independente, apartamento não, ele não pode ter um playground e uma churrasqueira. Pode. Então, esse assistente de pesquisa ele vai ser um pouco diferente. Embora a ideia seja praticamente a mesma, ele vai ser um pouquinho diferente. Qual vai ser a diferença? Vou botar aqui que eu digitarei os valores que desejo. De novo. E vou colocar os valores que foi colocado. Vamos lá. Garagem.
gás de rua, rua principal, terraço, entrada independente, playground. Desculpa, apertei o Enter de novo sem querer. Piscina. E churrasqueira. Aqui que vem o detalhe, ó. Avancei. Eu posso ter vários valores. Eu posso simplesmente fazer o seguinte: eu quero um apartamento. O apartamento ele tem churrasqueira e tem garagem. Então eu vou permitir sim vários valores. Permito vários valores e clico em concluir. Na legenda eu vou colocar opcionais. E o próximo item, taxas. O que vão ser as taxas? As taxas vão ser o que vai ser cobrado além do valor do aluguel. Pensa comigo mais uma vez. Se você aluga um apartamento, você não vai ter que pagar a taxa de condomínio, você não vai ter que pagar às vezes a luz de serviço, você vai ter que pagar também a água de serviço. Alguns condomínios vêm com internet, já você tem que entrar nesse rateio da internet. Então, isso são taxas. Só que eu tenho a possibilidade de ter mais de uma taxa simultaneamente. Então, o que eu vou fazer? Assistente de pesquisa novamente. Digitarei os valores que desejo. Avanço. E vou botar os valores. Vamos lá. Primeiro valor, condomínio. Segundo, luz de serviço. Terceiro, água. Quarto, internet. Avanço. Vou permitir vários valores e clique em concluir. Perfeito. E aqui eu vou colocar na minha legenda taxas. Pronto. Salvei. Tá perfeito. Minha outra tabela, minha tabela de imóveis está criada. Agora que vem a pior das três tabelas, que é a tabela de clientes. Então vamos lá para a tabela de clientes para ver o que nós temos aí de diferente nessa tabela. Bom, de cara, nós temos o seguinte: CPF como chave primária. Bom, o que nós temos que saber? CPF, ele não é autonumeração. Enquanto eu estou falando, eu vou criar aqui a outra tabela, tá? CPF, ele não é autonumeração. O CPF, ele tem um número definido. Vou colocar aqui, ó, clientes. Primeiro campo vai ser CPF, vai ser a minha chave primária. Só que ele não vai ser numeração automática. Ele vai ser número. Por que número? Porque o CPF é um número que nós colocamos, nós inserimos, e é um número diferente para cada pessoa no Brasil. Ninguém tem o CPF igual de ninguém. Ou não deveria ter, pelo menos. Vamos colocar aqui, ó, tamanho duplo, porque nós vamos usar o quê? Uma máscara de entrada. Aquele formato do CPF, ó. 3 caracteres, ponto. 3 caracteres, ponto. 3 caracteres, ponto. Traço, desculpa. 2 caracteres. Pronto. E o formato vai ser o quê? CPF. Prontinho. Nenhum mistério. Próximo campo. Nome. Cliente. Nome cliente vai ser texto mesmo. E eu vou botar aqui formato, a legenda. Nome do cliente. Eu não atentei de colocar requerido. Se pedir, todos os campos têm que ser obrigatórios, você tem que marcar os campos como requerido. RG. Aqui eu vou botar com letra minúscula e na legenda eu vou botar maiúsculo. Vai ser a mesma coisa. Número, tamanho duplo, legenda
RG maiúsculo, e a legenda e a máscara de entrada vai ser 00.000.000-000-0. Essa vai ser minha máscara de entrada. Vamos lá. Data de nascimento. Data de nascimento vai ser que tipo de dados? Data, hora. Formato, aquela data abreviada, porque eu não quero saber da hora, só quero saber a data. A legenda vai ser data de nascimento. Requerido? Sim, sim, claro. Renda mensal. O que é renda mensal? É quanto a pessoa recebe por mês. Isso aí vai ser o quê? Texto? Não. Número? Não. Moeda. Ok? E a moeda que nós utilizamos é a moeda padrão, que é o real. Legenda, eu vou colocar renda mensal. É requerido? Com certeza. Para alugar um apartamento, você tem que ter a comprovação de renda mensal. Estado civil. Quais são as possibilidades de estado civil? Casado ou casada, solteiro ou solteira, viúvo ou viúva e divorciado ou divorciada. São os quatro tipos de estado civil que nós temos disponíveis para poder definir no nosso cadastro. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver quais nós vamos colocar aqui. Assistente de pesquisa de novo. Tem mais de uma opção. Assistente de pesquisa. Eu vou digitar os valores. Repara que eu sempre estou digitando os valores. Daqui a pouco isso vai mudar. Avançar. Vamos lá. Casado. E um A, né? Porque pode ser casado, dá. Solteiro. Divorciado. Um A. Vou permitir vários valores? Não, uma pessoa não pode ser casada e viúva ao mesmo tempo. Ah, casou de novo. Não, ou é viúva ou é casado. Clique em concluir. Na legenda eu vou botar Estado Civil. Requeridos? Sim. Telefone. Telefone vai ser o quê? Número, porém com aquela máscara de entrada para facilitar, sempre facilitar a entrada de informações por parte do usuário. Vamos lá. Máscara de entrada 00, que é o DDD, né? No caso, telefone fixo, então vai ser 0000-0000. Pronto. Legenda, telefone. Posso botar até melhor, telefone residencial. Próximo. Cliente antigo. Isso é uma pergunta, né? Ou é cliente antigo ou não é cliente antigo. Então é sim, não. Mudo aqui para sim, não. Legenda. Cliente antigo. Pergunta. Preferências. O que é essas preferências? Se o cliente prefere casa, apartamento ou casa de vila. De novo, assistente de pesquisa. Eu digitarei os valores e vou botar lá. Casa, apartamento ou casa de vila. Avançar. Concluir. Aqui eu posso fazer até uma outra opção, certo? Aqui que vem o grande diferencial que nós vamos fazer daqui a pouco
em corretor. Nós podemos fazer o seguinte, ó, escolher o assistente de pesquisa. Vocês concordam comigo o seguinte? Nós cadastramos os imóveis de acordo com os tipos, casa, apartamento ou casa de vila. Aqui nas preferências tem a mesma coisa, casa, apartamento e casa de vila. Então nós já temos essas informações cadastradas, certo? Então eu posso fazer um assistente de pesquisa buscando da tabela imóveis o campo tipo. Ou seja, os valores que são colocados no campo tipo vão ser disponibilizados aqui também. Vou voltar. Eu vou criar um assistente de pesquisa. Se eu digitar os valores, eles não vão ter vínculo nenhum. Mas eu quero que eles tenham esse vínculo. Então eu vou botar aqui, ó. Desejo que o campo de pesquisa obtenha os valores de outra tabela ou consulta. Eu já tenho esses valores digitados. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa opção, vou avançar, vou escolher de onde que vão vir esses valores. Os valores vão vir da tabela imóveis, que é onde estão os tipos dos imóveis. Avanço e vou escolher aqui, ó, o tipo. Ok? Avanço. Aqui eu vou escolher, ó, repara que eu escolhi aqui ID, vai aparecer ID imóvel e tipo porque ele geralmente vincula a um dado numérico. Vamos fazer melhor? Não vamos fazer isso agora não. Vamos fazer o assistente de pesquisa normal. No próximo que ele vai vincular com o número no caso do corretor, que vai ser interessante a gente fazer isso. Vou colocar aqui então, casa, vou botar normalmente. Posso selecionar mais de um? Nesse caso aqui, posso. Ele pode ter preferência pelos 3. Clique em concluir. Foi até interessante nós não marcávamos aquela opção ter feito anteriormente, porque a questão de puxar da outra tabela, porque ele pode ter outra opção. Entendeu? Opção de marcar vários valores, o que não ia permitir se puxasse de outro lugar. Então, vou concluir. Perfeito. Dependentes. Vou mudar aqui preferências, vou botar a legenda preferências. Dependentes eu posso botar só DEP. Vai ser texto mesmo. Vou botar na legenda dependente. São esses dependentes. Filho, esposa, marido, isso aí depende. Agora que vem o grande macete. Corretor. Vocês lembram que há um tempo atrás nós cadastramos aqui, ó, na tabela de corretores o nome dos corretores? Concordam comigo que para ser um cliente ele tem que ser atendido obviamente por um corretor? Então, o que ocorre? Aqui sim eu vou vincular esse campo com o campo de nome de corretor da tabela corretores. Como que eu vou fazer isso? Vou escolher um assistente de pesquisa. E vou botar aqui, ó, desejo que o campo de pesquisa obtenha os valores de outra tabela ou consulta. Vamos lá. Avancei e vou escolher aqui, ó, tabela corretores. Não é da tabela corretores? Tem o nome dos corretores aqui? Perfeito. Avanço. Vou querer o nome do corretor. Perfeito. É até interessante que eu faça pela matrícula, mas pelo nome do corretor é melhor, que lá ele vai até mudar para matrícula, porque ele geralmente vincula, vocês vão ver que ele vai vincular pelo número. Então, vamos manter aqui o nome do corretor. Avanço. Eu quero isso aqui em ordem crescente de acordo com a matrícula, ou seja, vai aparecer do primeiro até o último na listagem. Se eu fizer decrescente, vai aparecer o último até o primeiro. Eu vou botar aqui na listagem, eu quero que apareça do primeiro ao último, de acordo com a matrícula. Se eu quiser com ordem alfabética, eu boto aqui, ó, nome do corretor.
mas eu quero a matrícula. Avanço, está aqui o nome dos corretores, ó. João, José, Luiz, Carlos e Marcos. Vamos lá. Avançar. Permitir vários valores? Não. Não vou permitir vários valores. Por quê? Porque um corretor só que pode atender um cliente. Certo? Então eu clico em concluir. Ele vai perguntar: a tabela deve ser salva para que as relações possam ser criadas. Salvar agora? Sim. Você vai fazer uma relação entre as duas tabelas. Certo? Pronto. Perfeito. A legenda vai ser o quê? Ó? Corretor. Então, o que acontece? Essa tabela, vou salvar novamente aqui e vou fechar. Vou abrir a tabela cliente. Olha aqui, ó. O que acontece? No corretor, eu tenho o nome do corretor aqui. Mas aqui não é o bastante. Depois de fazer isso tudo, depois de eu colocar essas informações no caso no corretor, eu tenho que fazer uma coisa muito importante. Atenta para isso, tá, gente? Eu venho aqui em ferramentas de bancos de dados, na opção relações. Olha o que ele vai me mostrar. Ele vai me mostrar aqui o campo corretor da tabela clientes está vinculado à matrícula na tabela corretores. Aqui, ó, a ligação dos dois aqui. Então, o que ocorre? Eu vou clicar com o botão direito em cima dessa ligação, escolher editar relação. Para quê? Para que eu possa mudar essa opção aqui, ó, impor integridade referencial e propagar atualizações dos campos relacionados. Ou seja, se eu na tabela corretores cadastrar um novo corretor, vou colocar um novo corretor para poder trabalhar. Digamos que ele começou hoje. Eu inserindo esse novo corretor, o que vai acontecer? Ele já vai estar disponível para que eu escolha lá no formulário de cliente. Digamos que ele atendeu um cliente, eu vou escolher o nome dele. Se eu não marcar essa opção, ele não vai atualizar. Aí está aqui, ó, relação 1 para muitos. É assim mesmo. O que acontece? A relação de uma matrícula, de um corretor, pode ter vários clientes. Ok? Ó, um corretor pode ter vários clientes. A matrícula com um corretor. Ok? Perfeito. Ó, 1 para infinito. Isso aqui é um tipo de relação ou relacionamento que nós chamamos. É um jeito mais simples de relacionamento. Pode ver que elas estão vinculadas. Ó. Fechei. Vou salvar o relacionamento. Está aqui minhas 3 tabelas criadas. Bom, primeira parte do exercício está pronta. Qual é a segunda parte? Cadastrar 5 imóveis, 5 corretores e 5 clientes. Repara que eu já coloquei, ó, configurar as tabelas com as respectivas configurações selecionadas em aula. Botei máscara de entrada, botei chave primária, botei assistente de pesquisa, botei campo valor. Tudo isso foi selecionado. Ó, lembrar de facilitar ao máximo a entrada de dados para o usuário do banco de dados. No caso, a máscara de entrada, o assistente de pesquisa, você facilita isso. Todos os campos têm necessidade de ser preenchidos. A questão do campo requerido. Eu não marquei para alguns, mas é interessante marcar para todos. Ó, criar um formulário para cada tabela com botões adicionar novo registro, excluir registro, próximo registro e registro anterior. Vamos passar para o formulário. Foi o que eu falei. O formulário é a forma correta de você disponibilizar para o usuário do banco de dados uma tela de cadastro das informações. Então vamos lá, em criar assistente de formulário. Primeiro eu vou fazer o formulário de clientes. Escolhi aqui clientes. Passei todos os campos para o outro lado. Avançar. Geralmente é interessante colocar aqui, ó, coluna. É o mais interessante. Por causa da questão da organização. Avançar. Eu posso botar aqui até o nome, ó, form clientes. Tem necessidade de mudar esse nome? Não. Aqui eu tenho a opção
Abrir o formulário para visualizar ou inserir informações ou modificar o design do formulário. Eu vou modificar o design porque, se vocês perceberem, eu peço aqui, ó, adicionar botão de novo registro, excluir registro, próximo registro e registro anterior. Então eu vou mudar algumas informações e algumas questões no layout do meu formulário. Bom, ele abriu aqui, ó, form clientes, eu não quero isso aqui. Eu vou botar aqui, ó, cadastro de clientes. Vou mudar aqui a cor do fundo para ficar um pouco mais bonito, né? Vou mudar aqui a cor da fonte para poder aparecer um pouco mais. Vou mudar essa cor do fundo também. Vou botar um cinza bem clarinho. Posso selecionar vários com o Ctrl. Estou com o Ctrl pressionado. Muda a cor da fonte deles. Correto? Bem melhor, né? Bom, tá aqui o meu formulário. Eu vou botar os botões. Só clicar aqui nesse botão, que eu até costumo brincar, que é o botão com o nome botão que cria um botão. Então é interessante. Só clicar aqui em botão. Primeiro botão que eu vou escolher, vou dar um clique aqui embaixo no rodapé para ficar melhor visualizado. Vai ser o botão novo registro. Como eu vou fazer isso? Escolho operações de registro, adicionar novo registro. Clico em avançar, vou deixar essa imagem mesmo, avançar, e eu costumo botar um nome aqui para poder citar o que ele faz. Novo. Concluir. E com as setinhas do teclado eu vou posicionando esse botão. O que eu costumo fazer também, depois de personalizar isso aqui, eu diminuo esse espaço. Vou explicar daqui a pouco como é que eu faço isso. Bom, vou colocar os outros botões rapidinho. Excluir. Vou botar do lado desse. Tem que tomar cuidado com isso, ó. Ele arrasta para cima. Se você apertar muitas vezes para a seta para cima, ele vai colocar lá em cima. Não é interessante. Vou colocar o registro anterior. Aí já é navegação de registro, ou seja, você vai para um e para outro, você está navegando nos registros. Vou botar aqui, ó, ir para registro anterior, a setinha mesmo. Avançar, vou botar aqui anterior. Vou colocar ele aqui junto com os outros. Para posicionar o melhor possível. E vou colocar aqui o próximo registro, que também é navegação, e para próximo registro. Avançar, botar aqui o nome próximo. E vou tentar colocar ele também bem posicionado aqui. Pronto, meu menu está criado. Eu posso até mudar a cor para poder diferenciar um pouquinho. E o que eu faço? Ó, diminuo o espaço aqui. Vamos ver como é que ficou? Tá aqui tudo bonitinho. Clico aqui no modo formulário. Olha aí, ó. Como é que ficou legalzinho. Ficou bem interessante, ó. Podem ver que só o CPF mesmo que eu esqueci. Mas ó, tá tudo bem definido, ó. Não tem o que errar, gente. Não tem o que errar. Perguntar se eu quero salvar, vou clicar em sim e vou criar um novo formulário. Só que esse aqui vai ser mais rápido. De imóveis, ó. Lá, avançar. Mesmo esquema do outro. Vou abrir para modificar o design. Vou colocar aqui, ó. Cadastro de imóveis.
Ah, é necessário colocar isso, Leandro? Não, eu coloco para ficar um pouco melhor. Vou mudar a cor, como eu fiz anteriormente. Vou botar um tom de verde. E aqui, primeiro plano, vou botar para preto. Vou fazer o mesmo esquema, ó. Vou botar preto aqui. Vou botar a cor do fundo um cinza, aquele mesmo cinza ou parecido com aquele. E a mesma questão. O que eu vou fazer? Os botões. Só que eu não vou explicar tanto, vou fazer mais rápido. Vamos lá. É interessante colocar esses botões porque isso aqui é que vai fazer o usuário cadastrar. Tem que pensar como desenvolvedor e não como usuário, porque eu sempre falo. Não pode pensar como usuário, tem que pensar como desenvolvedor. Tem que pensar em facilitar para o usuário. Vou posicionar aqui. Vou diminuir. Preenchimento, aquele cinza diferente, né? Vamos ver como é que ficou? Olha lá, ó. Cadastro de imóveis. Sim. Vamos para o último. O último vai ser corretores. Avanço. Modificar o design. Perdão. Ah não, corretores, está certo. Clientes eu já fiz. Corretores. Aí para manter o padrão, um bocado o padrão aqui, eu vou mudar a cor. Eu botei verde no outro. Vou colocar um dourado. Preto. Fiz aquele mesmo esquema de segurar o Ctrl aqui para selecionar mais de um rótulo. Vou colocar tudo preto para aparecer mais. Vou manter o cinza. Aquele cinza clarinho. E vamos lá nos botões. É bom você fazer os botões em ordem, para não se confundir. Pode ver que eles são padronizados, né? Isso é interessante você fazer uma coisa padronizada, porque aí você não confunde o usuário. Aqui, ó, encaixar aqui, botar tudo encaixadinho. Com o mouse tem que ter um pouco mais de precisão. Mas não é nada de absurdo, não é nada de sobre-humano fazer, não. É interessante colocar um negócio organizado e geralmente no mesmo local, porque a pessoa que vai cadastrar, ela vai estar acostumada com aquilo. Então ele vai ter essas opções ali. E vou fazer aqui aquele esqueminha da cor diferente. Vamos ver como é que ficou? Tá lá. Meu cadastro de corretores.
E já tem os corretores aqui cadastrados, ó. Vamos ver, ó. Zé, Luiz, Carlos, o Marcos e o João, que é o primeiro. Quem é VIP? Aqui para mim está dizendo que VIP é o José. Esses botões eles ficaram meio um por cima do outro. Vou tentar acertar isso aqui. Um pouquinho pro lado. Eu nem percebi isso no outro, mas isso aí já é perfeccionismo meu já. Mas nada que tem que fazer, não. Já ser um pouco perfeccionista já, mas enfim. Ok? Bom, tá lá, bonitinho, o meu terceiro formulário. Fechei, vai perguntar se eu quero salvar, eu clico em sim. E daqui eu vou puxar, como eu estou pedindo, 3 relatórios. O relatório nada mais é do que a versão impressa de cada formulário. Relatório mais simples. Aqui, ó, assistente de relatório. Vou escolher a tabela clientes. Passo todos os campos para cá. Avanço. Eu não quero ordenar clientes por corretor. Por exemplo, vai aparecer aqui, João, vai aparecer os clientes do João. Eu não quero com nenhum tipo de rota, nenhum tipo de nível. Embora seja interessante, né? Você quer saber os clientes do João. Você vai botar aqui, vai aparecer João, vai aparecer os clientes referentes a ele. Certo? Mas nesse caso eu não quero nada não. Avanço. Repara que tem muito campo. Já vai ser importante isso. Eu quero em ordem alfabética, pelo nome do cliente, ou seja, nome do cliente, eu quero crescente. E eu quero em paisagem, eu quero aquela folha deitada. Vou visualizar o relatório, eu posso modificar também o design, vou clicar em concluir. Posso botar aqui, ó, relatório de clientes. Se eu modificar aqui, ó, ele vai me dar o relatório dos clientes. O que acontece? Não tem cliente nenhum cadastrado, não tem nada no relatório. É só fazer a mesma coisa para os outros dois. Criar assistente de relatório. Vou escolher aqui corretores, passo tudo para cá. Não vou escolher nível nenhum, não pedir nível. Eu quero ordenar pela matrícula do corretor. E vamos colocar de novo em paisagem, é melhor. Porque tem muita informação uma do lado da outra. Então, eu vou avançar, concluir. Tá aqui. Corretores. E eu vou fazer o terceiro, que é o de imóveis. Jogo tudo pro lado de lá. Avanço. Avanço, eu quero ordenar pela... Se eu quiser ordenar por região, digamos assim, eu quero saber quais imóveis tem em cada região. E depois vai aparecer o que? Agrupado por região norte, região sul e região zona norte, zona sul, zona oeste e baixada. E dentro desses agrupamentos eu quero subordenar por número, ou seja, digamos que o número 5 seja da região norte e o número 10 também seja da região norte. Então ele vai aparecer primeiro o número 5, depois o número 10. Nada que tem que se atentar, só um detalhe. Avanço, vou botar aqui paisagem, avanço, concluir. Está pronto o meu relatório. Nada de absurdo, gente. Bom, então nessa brincadeira eu fiz formulário, relatório dos clientes, criei, vi o relacionamento, está aqui o relacionamento certinho. Está pronto, está feito, não tem mistério. Só para salvar, para finalizar, eu venho aqui, arquivo, salvar banco de dados como. Ele está falando que tem que fechar tudo. Perfeito. Tem que deixar tudo fechado para poder salvar. Fechar aqui o relatório. É só vir aqui em salvar banco de dados como e botar o nome do banco de dados. Mais nada. Só isso, gente. Nenhum mistério. O que acontece? Eu vou colocar no meu blog, que é profilandoduarte.blogger.com, esse exercício disponível para download, para vocês acompanharem em casa
essa videoaula junto com esse documento do exercício da revisão, certo? Estudem, e isso aí foi uma pincelada. Depois eu vou passar as aulas específicas de cada um, de relatório, de consulta nem tanto, mas relatório, formulário, e assim eu vou passar essas aulas mais detalhadas, né? Isso aí foi mais uma revisão geral, tá? Bom, pessoal, até a próxima, e estamos aí para poder tirar as dúvidas. Olhem o blog, fiquem de olho nas informações e estuda, galera. Estuda, que é importante, beleza? Grande abraço a todos.